E ontem tivemos uma noite mista para os times brasileiros na Libertadores. De um lado, venceu. Do outro, um empate, mas vamos combinar? Com gostinho de vitória. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os brasileiros que estiveram jogando ontem na Libertadores. Flamengo e Corinthians entraram em campo em jogo válido ainda pela fase de grupo da Libertadores. E a gente vai começar falando do Corinthians, porque o Corinthians viajou até a Argentina, onde enfrentou o time do Boca Juniors em plena La Bombonera. E olha, um jogão. O time do Corinthians até conseguiu sair na frente com o gol do Duqueiroz, mas ele acabou cedendo o empate com o gol do Benedetto. E aí eu quero chamar a atenção para duas coisas nesse jogo. Primeiro, o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, parece que finalmente está conseguindo dar uma cara para esse time do Corinthians, está conseguindo fazer o time jogar legal. O Corinthians jogou bem ontem, tá? E é importante citar isso, é importante mencionar isso. O Corinthians foi bem, apesar do empate, ele jogou bem. Até teve chance de ganhar, para falar a verdade, mas aí o Boca é aquilo, né? Jogando lá Bombonera é sempre muito difícil, o time cresce, às vezes o Boca nem tem um grande elenco, nem tem grandes jogadores no seu plantel, mas acaba dificultando toda vez que joga em casa. O gol do Boca Juniors ontem foi feito pelo Benedetto. Vocês lembram do Benedetto, né? Que já marcou contra o São Paulo, já marcou contra o Palmeiras. O palmeirense se lembra bem do Benedetto. E o outro fato que eu queria chamar a atenção em relação a esse jogo é, infelizmente, sobre mais casos de racismo. Ontem, torcedores do Boca Juniors imitaram macacos na direção da torcida corintiana. E aí, o fato mais triste dessa história toda pra mim, crianças foram vistas e gravadas imitando macacos também para a torcida do Corinthians. Infelizmente, parece que a Conmebol não quer abrir os olhos para isso. A única coisa que está fazendo nos últimos casos, que a gente viu que teve muitos casos recentemente, é multar os clubes, e assim, multas no valor, por exemplo, de 100 mil reais, 120 mil reais, 150 mil reais, que para a maioria dos clubes não é um baque tão grande assim. Isso só vai mudar quando esses times começarem a jogar sem torcida. E agora, mudando de assunto, falando do jogo do Flamengo. O Flamengo recebeu ontem o Universidade Católica no Maracanã e era simples, precisava vencer para garantir a classificação, e foi o que o time fez. Logo no início do jogo, o Ilharão de cabeça abriu o placar e já deixou o jogo bem mais tranquilo pro Flamengo. O Universidade Católica praticamente não assustou o time do Flamengo em nenhum momento do jogo. Para dizer que não teve nada. No primeiro tempo, o time conseguiu colocar uma bola na trave, mas sim, foi mais demérito da zaga do Flamengo do que propriamente mérito do ataque do Universidade Católica. Aí depois o Everton Ribeiro, numa boa assistência de cabeça do Bruno Henrique, conseguiu de peixinho botar para dentro e fazer 2-0. E aí no segundo tempo, depois do jogo estar mais morto, o Pedro, que já tinha entrado no lugar do Gabigol, fez uma bela jogada dentro da área e aí acabou finalizando de pé esquerdo, fechando o placar assim 3-0 pro time do Flamengo. O Flamengo já tá classificado, vai cumprir tabela agora na fase de grupo, né? Vai buscar a liderança do grupo para tentar garantir que na fase de mata-mata ele possa decidir os jogos sempre no Maracanã. Vai lembrar que os primeiros colocados ganham o direito de decidir os seus jogos do mata-mata dentro de casa, tá bom? E eu quero chamar a atenção para dois detalhes muito importantes desse jogo. Primeiro, Paulo Souza. Paulo Souza aparentemente tem total apoio do grupo. Na comemoração dos gols, todos os jogadores foram abraçar o Paulo Souza, fizeram aquela comemoração, sabe? Todo mundo abraçando ele, fizeram uma rodinha em volta dele. Então parece que aparentemente ele tem um apoio do jogador. E na entrevista coletiva ele falou do Diego Alves. Parece que o Diego Alves reclamou de dores no jogo contra o Botafogo e depois, pouco antes do jogo pela Libertadores, o Diego Alves estava bem, principalmente depois de uma reunião que ele teria tido com o Bruno Spindel, que é da diretoria ali do Flamengo. Clima tenso entre o técnico e o goleiro multicampeão do Flamengo. E o outro detalhe é a quantidade de gols perdidos pelo time do Flamengo. Principalmente o Gabigol perdeu 3 gols que são considerados imperdíveis. 2 na cara do gol no primeiro tempo, principalmente o primeiro, que o Everton Ribeiro, campo de defesa, deixa ele na cara do gol e ele perde. E depois no segundo tempo o Mateuzinho cruza uma bola e ele não alcança. Gabigol precisa fazer esses gols, não pode perder tanto gol assim, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam das atuações dos times brasileiros na Libertadores aí nessa terça-feira, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.